Há um momento na vida espiritual que a maioria evita admitir. Aquele instante silencioso, solitário, em que até os mais devotos sentem Deus em silêncio e o inimigo em voz alta. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Menos ainda suportam encarar a verdade. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Não em meio ao pecado do mundo, mas no deserto, no lugar do silêncio, no cenário da privação. Por que ele escolheu justamente o deserto para enfrentar o maligno? E mais ainda, por que o diabo ousou tentar o próprio Cristo? O que ele sabia sobre o momento de fraqueza que muitos ignoram? Hoje, você vai descobrir o que está escondido por trás dessa narrativa tão conhecida, mas quase nunca compreendida com profundidade. Há um padrão sombrio que se repete na vida dos escolhidos. A tentação não chega quando estamos longe de Deus. Ela se intensifica quando estamos mais perto do céu. A luta espiritual mais feroz acontece após o batismo, após a confissão, após a consagração. O deserto espiritual não é a ausência de fé, é a arena onde a fé é provada. Os santos sabiam disso. Santa Teresa d'Ávila escreveu que as maiores consolações espirituais sempre são seguidas das provações mais brutais. Santo Antão, o grande pai do monaquismo, enfrentou demônios visíveis no deserto em forma de feras. Por que esses combates espirituais acontecem nos momentos de maior entrega a Deus? O que existe na alma do fiel consagrado que atrai a fúria do inferno? É neste ponto que a maioria se perde. Muitos pensam que o sofrimento espiritual é sinal de castigo, que a tentação é consequência de um erro oculto. Mas e se for o contrário? E se for justamente a sua fidelidade que despertou o ódio do inferno? O inimigo não ataca soldados mortos. Ele fere os que ainda carregam a bandeira da cruz. E quanto mais firme você está no caminho, mais sutil, mais ardiloso, mais silencioso ele se aproxima. E quando ele não consegue te afastar com o pecado, ele tenta com a dúvida. Quando não pode te dominar com o medo, ele sussurra com aparência de verdade. Foi assim com Jesus, e é assim com todo aquele que carrega uma missão divina. Mas o que poucos entendem é que há um segredo escondido na tentação de Cristo. Algo que os monges do deserto conheciam, que os grandes santos da igreja estudaram em silêncio. Um padrão, uma sequência de ataques que se repete até hoje, sempre que uma alma é chamada para algo maior. Esse padrão não é ensinado nos sermões comuns. Ele foi preservado em documentos espirituais profundos, nas regras de discernimento deixadas por santos como Inácio de Loyola e João da Cruz. E hoje você vai entender como o próprio Cristo revelou, com suas respostas e com seu silêncio, as armas que o inimigo mais teme. Esse conhecimento não é comum. Ele exige maturidade espiritual, exige silêncio interior, exige fome de verdade, mas quem compreende esse mistério jamais será pego de surpresa. Quem escuta atentamente a estratégia do inimigo consegue discernir os sinais antes que o golpe venha. Este vídeo não é para curiosos, é para os chamados, porque há momentos em que Deus permite o ataque para treinar os escolhidos. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas provações, seus desertos, suas dores. Porque, ao contrário do que o mundo diz, o deserto não é lugar de abandono, é campo de batalha. E todo campo de batalha revela quem está pronto e quem ainda está distraído. Se o deserto é o campo de batalha, então a dor emocional é o peso da armadura. Invisível, mas presente, silenciosa, mas esmagadora. E ela não chega de repente. Vai se acumulando aos poucos, nas pequenas frustrações que a alma suporta em silêncio, no momento em que você ajoelha para rezar, mas sente que está falando com as paredes, quando participa da missa, mas sai como entrou.
quando acende uma vela com fé e dias depois tudo parece pior. E a pergunta começa a surgir: será que Deus ainda me escuta? Será que eu realmente sou escolhido? Ou tudo isso é só fruto da minha imaginação? Essas perguntas não são pecado, são sinais. Sinais de que algo mais profundo está sendo tocado em você. Muitos fiéis vivem essa dor calados, com medo de parecerem fracos, com medo de não serem bons católicos. Mas até os santos sentiram essa distância. Santa Teresa de Lisieux, mesmo sendo doutora da Igreja, escreveu em seus últimos dias que tudo lhe parecia escuro, como se o céu estivesse vazio. São João da Cruz chamou isso de noite escura da alma. Não é desvio, é purificação. Mas quem não entende esse processo pode se perder no meio dele, porque a dor emocional ligada à fé é uma das mais traiçoeiras. Ela não grita, ela silencia. E no silêncio, o inimigo insinua. Ele insinua que sua oração não tem valor, que sua confissão é inútil, que aquele terço que você reza sozinho, sem força, é apenas um hábito mecânico. Ele sussurra que você está perdendo tempo, que Deus não se importa com você. E se você não está atento, começa a acreditar, não de forma racional, mas no cansaço do coração. Você vai à missa, mas não se emociona mais. Escuta o evangelho, mas não se sente tocado. Olha para o sacrário, mas a fé não arde como antes. E assim, sem perceber, sua alma vai sendo envolvida por uma nuvem pesada, onde tudo parece sem sentido. E o pior, ninguém vê. Essa dor não aparece nos exames médicos. Ela não é diagnosticada pelos psicólogos, mas ela machuca de verdade. Tira o gosto da vida, apaga a esperança. E o mais perigoso, começa a desconectar a pessoa dos sacramentos. Para que ir à confissão se eu vou cair de novo? Para que rezar se Deus já sabe tudo? Para que jejuar se nada muda? Essas são as perguntas que surgem quando a alma começa a sangrar. E o diabo sabe exatamente onde pressionar. Ele não quer apenas que você peque, ele quer que você desista, que se acostume com uma fé sem vida, uma prática sem presença, uma religião sem relacionamento. Mas isso não acontece de uma vez. Começa com distrações na oração, depois com desânimo, em seguida com um distanciamento frio dos sacramentos, até que um dia a alma acorda e percebe que está no deserto, mas não por escolha. Foi empurrada para lá. E ali, sem direção, tudo dói mais. As memórias do passado, as feridas da infância, os traumas nunca resolvidos. Tudo ressurge. Não é só espiritual, é emocional, é humano. Porque o diabo não ataca só a fé, ele ataca a esperança. E sem esperança, até os ritos mais sagrados perdem o sabor. Você já viveu isso? Já se pegou em frente ao altar, com os olhos cheios d'água e o coração vazio? Já passou pela confissão sem sentir alívio? Já tentou rezar e acabou dormindo, não por cansaço, mas por desistência? Então saiba, você não está sozinho. Os grandes santos também passaram por esse vale. Não é falta de fé, é a fé sendo provada. É Deus permitindo que você experimente o que Cristo viveu no deserto. A sensação de abandono, para que você descubra que Ele está mais próximo do que imagina. Essa dor emocional, quando compreendida, se transforma em ponte. Ela pode levar à rebelião ou à rendição. E é nesse ponto de fragilidade que as forças se dividem. Ou você desiste, ou você se levanta. Mas ninguém se levanta sozinho. E nos próximos minutos você vai perceber como até o silêncio de Deus tem propósito. Como a ausência aparente é, na verdade, preparação para algo maior. Porque o deserto não é lugar de morte, é lugar de transformação. E toda dor emocional vivida com fé se torna matéria-prima para um testemunho que nenhum livro pode escrever, apenas a vida pode revelar. Mas se a dor espiritual é real, a resposta de Deus também é. O deserto não é um labirinto sem saída. Existe um caminho.
E esse caminho foi trilhado por Cristo, revelado nas Escrituras e confirmado por séculos de tradição católica. A primeira chave está nas palavras que Jesus usou quando foi tentado. Ele não argumentou com o diabo usando lógica humana, nem tentou vencer pela força emocional. A cada investida do tentador, ele respondeu: está escrito. A força de Cristo contra a tentação foi a palavra de Deus, não como frase solta, mas como espada viva. Em Mateus 4, Jesus mostra que a Escritura, quando meditada com fé, se torna proteção. Ele não apenas conhecia os versículos, ele vivia o que dizia. A palavra era carne nele, e é justamente isso que muitos ignoram. A Bíblia não foi escrita para ser decorada, mas para ser encarnada. Quando o desânimo nos atinge, quando a oração parece vazia e os sacramentos frios, é a palavra que reacende a chama. Romanos 10, 17 afirma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas essa escuta não é automática. Ela exige disposição interior. Santo Agostinho, no auge de sua crise existencial, ouviu uma voz que dizia: toma e lê. E ao abrir as Escrituras, encontrou o versículo que transformaria sua vida. Não em uma experiência mágica, mas em um despertar consciente. A palavra iluminou a dor, interpretou o vazio, conduziu à conversão. É esse o poder escondido nas páginas que tantos mantêm fechadas. Os padres do deserto sabiam disso. Homens como Santo Antão e São Pacômio passavam dias meditando trechos curtos da Escritura, repetindo-os em silêncio até que descessem do intelecto ao coração. Eles não buscavam quantidade de leitura, mas profundidade de assimilação. E quando o desânimo espiritual surgia, e surgia com frequência, eles mergulhavam ainda mais nesses versículos como se fossem poços de água viva em meio ao calor do deserto. A palavra de Deus não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E esse sentido é o que sustenta. Hoje muitos fiéis reencontram sua fé não com pregações barulhentas ou revelações extraordinárias, mas com a simplicidade de voltar às Escrituras como quem retorna ao lar. É o caso de Lúcia, uma professora aposentada de 67 anos, que durante anos sentia-se distante de Deus, mesmo participando das missas. Eu fazia tudo certo, mas não sentia nada. Era como se eu apenas assistisse à minha fé, sem vivê-la. Foi então que, orientada por um sacerdote, começou a ler diariamente um único versículo por dia, seguido de silêncio. Não mais de 3 linhas, mas com atenção total. Em poucos meses, ela percebeu algo mudar. A palavra começou a me perseguir, ela disse. Comecei a lembrar dela nas tarefas diárias, nas tentações, nos medos. Parecia que Deus estava conversando comigo o tempo todo. Sua fé reacendeu. Sua oração ganhou corpo. E os sacramentos, vida. A Escritura não é um livro de histórias antigas. É o lugar onde Deus continua falando. Mas para ouvi-lo é preciso parar. É preciso silenciar os ruídos da alma e permitir que as palavras penetrem além da superfície. A tradição católica sempre valorizou a leitura orante da Bíblia. Práticas como a Lectio Divina, que nasceu nos mosteiros, ensinam exatamente isso: ler, meditar, rezar e contemplar. Não é técnica, é escuta amorosa. E quando essa escuta se torna hábito, a alma começa a se alinhar com o céu. O vazio espiritual dá lugar à presença. O silêncio passa a ter voz. E o sofrimento, um sentido. Essa é a solução que Cristo nos deixou. Ele mesmo, Verbo eterno, escolheu usar a palavra escrita para vencer o tentador. Ele mostrou que, mesmo sendo o Filho de Deus, não desprezou as Escrituras. Pelo contrário, confiou nelas como escudo. E se o próprio Cristo precisou da palavra para vencer o deserto, como podemos nós enfrentar nossas dores sem ela? A resposta está disponível. Não está escondida, mas exige disposição.
Não há fé madura sem palavra assimilada. Não há combate vencido sem espada desembainhada. E a espada do Espírito, como ensina São Paulo, é a palavra de Deus. Se a dor emocional te paralisou, talvez seja a hora de parar de buscar respostas externas e começar a beber diretamente da fonte. Nos próximos momentos, vamos entender como essa palavra, quando proclamada com fé e vivida com constância, se torna um escudo inquebrável contra os ataques espirituais mais sutis. Porque Deus não silencia. Nós é que precisamos reaprender a escutá-lo. Ouvir a voz de Deus na palavra é apenas o começo. Muitos se sentem tocados, renovados, mas não sabem como transformar esse sopro interior em mudança concreta. Foi o que aconteceu com Renato, um homem simples de 58 anos, aposentado da área da saúde. Durante anos, ele se considerava um católico comum. Ia à missa aos domingos, rezava o terço quando lembrava, confessava-se esporadicamente. Mas por dentro carregava um peso silencioso. Um casamento desgastado, uma filha afastada da igreja e uma fé que parecia mais um hábito do que uma convicção. Durante uma missa, enquanto ouvia a homilia sobre as tentações de Jesus no deserto, algo nele estremeceu. O padre falava sobre a necessidade de lutar com as armas da fé e citou a confissão como um ponto de partida. Renato saiu dali inquieto, como se tivesse sido chamado pelo nome. No dia seguinte, depois de muitos anos sem confessar-se com sinceridade, ele procurou um velho sacerdote de sua paróquia. A fila era curta, mas o coração estava acelerado. Sentou-se diante do confessionário como quem se senta diante de um espelho. E ali, naquela conversa pausada, sem pressa, sentiu algo que há muito não sentia. Verdade. O padre ouviu tudo com serenidade, fez poucas perguntas, mas ao final sugeriu algo inesperado. Disse: volte para a palavra todos os dias e reze o terço, não apenas com os lábios, mas com o coração. Reze mesmo sem vontade. Aquilo parecia simples, até repetitivo, mas Renato decidiu obedecer, como um remédio que, mesmo sem sabor, precisa ser tomado todos os dias. Nas primeiras semanas, tudo parecia igual. A oração era seca, as distrações muitas, mas algo dentro dele começava a mudar. Não foi uma luz repentina, foi uma clareza que se instalava aos poucos. Ele passou a acordar mais cedo, apenas para ter 10 minutos de silêncio antes do café. Começou a anotar versículos que o tocavam. Quando a esposa discutia, ele demorava mais a responder. Quando sentia o desânimo voltar, repetia para si mesmo a promessa: quem perseverar até o fim será salvo. Não sabia de onde vinha essa força, mas ela o sustentava. O deserto não havia acabado, mas agora ele caminhava com um mapa. A filha, que há anos não frequentava a igreja, notou a mudança. No início, com estranhamento, depois com curiosidade. Um dia, enquanto ele rezava o terço na varanda, ela se aproximou e perguntou: pai, o que você está fazendo diferente? Ele apenas sorriu e disse: tentando rezar de verdade. Não houve discurso, nem imposição, apenas testemunho silencioso. 2 meses depois, ela o acompanhou à missa e, no final, abraçou-o como há muito não fazia. O sacramento da reconciliação havia iniciado algo, mas foi a fidelidade diária que consolidou a transformação. Renato não virou santo da noite para o dia. Ainda cai, ainda se irrita, ainda se distrai na oração, mas agora sabe voltar, sabe onde buscar força. Como Santa Mônica, que durante anos rezou pelo filho distante, ele aprendeu que Deus age no tempo certo e que o maior milagre é a conversão do coração. E como tantos outros que se permitiram guiar pela igreja, ele descobriu que a jornada espiritual não é feita de eventos grandiosos, mas de pequenos atos de fidelidade, um terço rezado com fé, uma confissão bem feita, um gesto de paciência.
É assim que os santos foram moldados. A transformação visível em Renato não foi apenas interna. Hoje, ele é ministro da Eucaristia. Participa de um grupo de oração para homens que lutam contra o desânimo espiritual. Sua casa, antes fria, tornou-se ponto de encontro para a oração do terço nas noites de sexta-feira. Os frutos apareceram, não como espetáculo, mas como colheita de uma terra que por anos parecia seca. Sua história mostra que não há idade, nem passado, nem fraqueza que possa impedir a ação da graça quando há abertura sincera. A jornada de Renato é, na verdade, a de muitos. Ele não teve visões nem dons extraordinários, mas teve coragem de dizer sim, teve fé para começar, humildade para recomeçar e paciência para esperar. A graça o encontrou onde ele estava, e a cada passo Deus confirmou que o deserto, quando atravessado com fé, floresce. E é essa verdade que nos prepara para compreender o próximo movimento dessa caminhada. O combate invisível, onde a alma se fortalece enfrentando o inimigo que não se vê, mas se sente. Porque toda transformação autêntica é seguida por resistência, e o que vem a seguir vai revelar por que tantos desistem antes de vencer. Toda transformação espiritual autêntica desperta oposição. O inimigo não se cala diante de uma alma que desperta. E justamente por isso, a Igreja, como mãe e mestra, sempre ofereceu aos fiéis instrumentos de defesa e fortalecimento. Mas esses meios, tão antigos quanto poderosos, muitas vezes são ignorados, esquecidos ou desprezados pela pressa e superficialidade dos tempos atuais. Há práticas e devoções aprovadas pelo magistério que carregam promessas reais de proteção e crescimento espiritual, mas que exigem decisão, e quando não são usadas, a alma perde o escudo que lhe foi confiado. A confissão frequente, por exemplo, não é apenas um hábito piedoso, é uma ordem espiritual. O Papa São João Paulo II, em sua exortação apostólica Reconciliatio et Penitentia, afirmou que o sacramento da penitência é o tribunal da misericórdia, onde o fiel é libertado e reorientado. Quem entra nele com fé sai fortalecido para resistir às investidas do maligno. No entanto, quantos deixaram de buscar esse sacramento? Quantos substituíram a cura pela acomodação? Enquanto isso, a alma segue ferida, exposta, vulnerável. E há tempos em que a graça se derrama com especial abundância. Durante o Ano Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco em 2015, mais de 20 milhões de católicos voltaram aos sacramentos após anos afastados. Aqueles que atravessaram a Porta Santa com o coração contrito receberam indulgências plenárias que não se repetem com frequência. Mas quantos aproveitaram esse tempo? Quantos deixaram passar a chance de um recomeço integral, esperando um momento melhor que nunca chegou? Essas janelas de graça não estão sempre abertas. Existem festas, novenas, jubileus e tempos litúrgicos que carregam promessas específicas. O próprio Catecismo, no número 1471, confirma que as indulgências são remissão diante de Deus da pena temporal pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Não é uma recompensa mágica, mas uma graça aplicada à alma disposta. O problema é que muitos só correm atrás da cura quando já estão feridos demais, quando o vazio virou desespero, quando a escuridão parece não ter fim. Durante a Quaresma de 2021, uma senhora de 72 anos, viúva, decidiu seguir pela primeira vez um itinerário completo de confissão, jejum e meditação da paixão. Inspirada por uma homilia simples sobre o valor da reparação, ela dedicou 40 dias à oração silenciosa diante do Santíssimo. Ao fim daquele período, não houve luzes ou visões, mas pela primeira vez em décadas, ela se sentia livre da culpa que carregava desde a juventude.
Seu testemunho, enviado à diocese, inspirou um grupo inteiro de mulheres a retomarem a prática da adoração e do jejum reparador. Isso é prova social sagrada. É a confirmação de que o que a Igreja ensina continua vivo, eficaz, real. Não são técnicas, são caminhos, e esses caminhos não estarão sempre disponíveis da mesma forma. Indulgências ligadas a festas específicas, bênçãos particulares que só podem ser concedidas em certos contextos, graças espirituais vinculadas a lugares santos. Tudo isso é expressão da pedagogia divina, que nos chama com amor, mas também com urgência. Por isso, quando a alma desperta, é preciso responder com prontidão. Como os discípulos que deixaram as redes ao primeiro chamado, como os santos que não adiaram o sim. Os meios estão dados: sacramentos, devoções, indulgências, direção espiritual. Mas o tempo não é ilimitado, e o inimigo sabe disso. Ele não teme quem ouve, mas quem age. A oportunidade que hoje se apresenta pode não estar disponível amanhã. O tempo da salvação é agora, não por medo, mas por amor, porque quando a graça bate à porta, a alma sábia se levanta e abre. Se a graça de Deus bate à porta, então a resposta deve ser imediata. Já vimos que o deserto pode florescer, que a palavra pode reacender a fé, que os sacramentos renovam e que os tempos sagrados carregam bênçãos específicas. Mas tudo isso precisa encontrar solo fértil, o coração que age. Agora é o momento de colocar em prática aquilo que começou a ser despertado. A fé não é só uma convicção interna, é uma atitude externa. E uma das formas mais simples, mas poderosas de manifestar essa fé é com um testemunho público, mesmo que seja pequeno, como uma frase escrita com convicção. Por isso, escreva agora nos comentários: Senhor, eu quero voltar. Essa pequena ação tem um valor espiritual real, porque não é apenas uma frase, é uma profissão de fé, é um ato de decisão. Quando você escreve, você se compromete. E esse compromisso não é só seu, ele edifica os outros. E doutrina da Igreja ensina que a fé é vivida em comunidade. Santo Inácio de Antioquia dizia que um cristão isolado é um cristão em perigo. O seu comentário pode ser o empurrão que alguém precisava para se levantar. Há irmãos e irmãs lendo agora em silêncio, esperando um sinal. Talvez esse sinal seja o seu testemunho. E se esse conteúdo está tocando sua alma, não o retenha. Compartilhe agora com alguém que esteja afastado da fé. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que vive no deserto espiritual. A semente lançada hoje pode florescer amanhã. A doutrina social da Igreja ensina que evangelizar é um dever de todo batizado. Não é preciso pregar longamente. Às vezes, basta um clique. Um gesto silencioso feito com fé pode ser canal de salvação. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não por vaidade ou números, mas porque aqui, todos os dias, a palavra é proclamada com fidelidade à Igreja, com zelo pela verdade e com amor pelas almas. Cada vídeo, cada oração, cada mensagem é pensada para sustentar aqueles que caminham. E ao se inscrever, você permite que a próxima mensagem chegue até você no momento certo. Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que abriram um vídeo por acaso e encontraram exatamente o que precisavam ouvir? A providência se manifesta também pela tecnologia, quando usada com sabedoria. A Igreja reconhece que os meios de comunicação, quando bem orientados, são instrumentos legítimos de evangelização e salvação das almas. Por isso não adie, não diga mais tarde. A graça é agora. Escreva, compartilhe, inscreva-se. E mais ainda, escolha um ato concreto de fé para hoje. Pode ser uma confissão marcada, um terço rezado, um minuto de silêncio diante de Deus. A ação é o terreno onde a graça frutifica. E como vimos em tantos testemunhos anteriores, quem age com fé colhe frutos
que nenhum esforço humano pode prever. Você chegou até aqui porque Deus está te chamando para algo maior, e essa resposta começa com um simples sim. Que esse sim se torne palavra, gesto, vida, e que, juntos como igreja, possamos nos sustentar uns aos outros na jornada. Porque ninguém vence o deserto sozinho, e cada alma que desperta fortalece o corpo inteiro. Você percebeu? Não foi apenas um vídeo, foi um chamado. Desde o início, Deus conduziu cada passo, mesmo nos momentos de silêncio ou incerteza. O deserto que parecia abandono revelou-se campo de batalha. E ali, você entendeu que a dor emocional, as tentações internas, a secura espiritual, tudo isso não era castigo, mas treinamento. Jesus passou por isso. Os santos também. E agora, você reconhece. Sua alma também está sendo forjada. Esse caminho não é fácil. Ele exige que você se olhe com sinceridade, que perceba as resistências ocultas, os medos velados, as dúvidas não ditas. Mas foi justamente enfrentando essas sombras que a luz começou a entrar. E ela entrou pelas brechas da sinceridade, quando você admitiu sua fraqueza, quando percebeu que a oração, mesmo fria, ainda era oração, quando descobriu que o silêncio de Deus não é ausência, mas purificação. Você passou por etapas que muitos desistem antes de completar. E se chegou até aqui, não é porque tudo está resolvido, é porque você escolheu permanecer. Permanecer. Essa é a palavra. Permanecer quando a vontade oscila. Permanecer quando os frutos não são visíveis. Permanecer quando tudo parece igual por fora, mas você sente que algo está se movendo por dentro. A alma fiel não é aquela que sente muito, mas a que permanece muito. E cada capítulo desta jornada foi construído para te ajudar a permanecer. Na palavra, nos sacramentos, na prática da oração, na fidelidade cotidiana. Não em grandes feitos, mas em pequenos atos carregados de amor e constância. Mas é aqui que muitos tropeçam. Após uma onda de consolo espiritual, vem o tempo da manutenção. E esse tempo é o mais desafiador, porque não há mais emoção nova nem descoberta surpreendente, só a decisão renovada de continuar. E é nesse ponto que precisamos de estratégias concretas para reter o que recebemos. O inimigo não desiste facilmente. Ele sabe que a alma tocada é perigosa para ele. Por isso, agora que você experimentou algo novo, ele tentará semear dúvidas, distrações e cansaço. E é por isso que precisamos falar sobre retenção espiritual. O próximo passo da nossa caminhada será entender como manter acesa essa chama que começou a arder. Como não deixar que tudo o que foi plantado seja arrancado pelas rotinas apressadas, pelas vozes externas ou pelo simples esquecimento. Vamos mergulhar em estratégias católicas de retenção espiritual, aprendidas com os santos, estruturadas pela tradição e confirmadas na experiência de tantos fiéis. Porque é possível cultivar constância mesmo nos dias comuns. É possível sustentar a fé sem depender do sentir. É possível amadurecer sem perder o fervor. Mas antes disso, faça uma pausa. Respire. Olhe para o que Deus já fez nesses últimos minutos, nesses capítulos vividos em oração, reflexão e decisão. E pergunte a si mesmo: o que está começando a nascer em mim? Essa pergunta já é oração. E essa oração prepara o coração para o que virá. Você não está sozinho. Há milhares caminhando com você agora. E juntos, como igreja, vamos aprender como fazer com que essa transformação não se perca, mas se torne raiz profunda, capaz de sustentar a alma, mesmo nos dias mais áridos. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada espiritual, talvez você já tenha começado a perceber pequenas mudanças. Um silêncio menos pesado, uma oração que, mesmo breve, tocou mais fundo, uma lembrança da palavra que chegou no momento certo.
Isso não é coincidência, é sinal de que sua alma está respondendo. Mas aqui surge uma pergunta importante, que exige honestidade interior. O que, dentro de você, ainda resiste à transformação? Nem sempre é fácil identificar. Às vezes, são medos antigos, feridas que se fecharam por fora, mas seguem abertas por dentro. Às vezes, é o cansaço da vida que gera distração espiritual. Outras vezes, é simplesmente a dúvida. Será que isso tudo vai durar? Essas perguntas são legítimas. Elas não negam a fé. Elas testam sua profundidade. E justamente por isso, o caminho da maturidade espiritual exige constância, mesmo quando o fervor diminui. A semente lançada precisa de tempo, de cuidado, de perseverança. E é nessa perseverança que a verdadeira fé se revela. Os santos nos ensinam isso com força silenciosa. Santo Inácio de Loyola dizia que, nos tempos de aridez, o mais importante é não mudar as decisões tomadas em tempos de consolação. Isso quer dizer, continue, mesmo sem sentir. Continue, mesmo sem resultados visíveis. Continue, porque o inimigo tenta interromper não com ataques, mas com cansaço. E todo fiel que aprende a continuar, mesmo sem emoção, está mais perto do céu do que imagina. Estamos nos aproximando da memória litúrgica de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra do Espírito. Durante anos, ela viveu períodos de profunda secura espiritual, onde sentia que sua oração era inútil, mas nunca parou. E foi justamente nesses períodos que Deus mais agiu. Na próxima semana, vamos mergulhar nos ensinamentos de Santa Teresa sobre as moradas da alma, uma visão profunda e prática da jornada interior, que pode iluminar suas próprias etapas espirituais. Até lá, pergunte a si mesmo com sinceridade: em qual morada estou? Ainda nos corredores da distração, no quarto da luta silenciosa, ou já percebo ecos de um chamado mais íntimo? Essa reflexão não é teórica. Ela tem o poder de orientar sua oração, sua rotina espiritual, suas escolhas diárias, porque a alma que se conhece com humildade se abre mais facilmente à graça. E se este conteúdo tocou você, volte a ele com calma. Escute de novo. Reze sobre cada parte. Compartilhe com alguém que também precisa caminhar. A fé cresce na partilha, na repetição, na escuta renovada. O que começou como um vídeo pode se tornar uma trilha pessoal de conversão. Basta não parar no meio. A próxima etapa está por vir. Mas só fará sentido se o que já foi revelado for vivido com fidelidade. Porque a verdade espiritual não se consome, ela se habita. E quanto mais você permanece nela, mais ela permanece em você. Voltar ao essencial é o caminho mais seguro. A alma não precisa de novidades para permanecer firme. Precisa de lembrança. Lembrança do que Deus já disse. Lembrança do que Ele já fez. Lembrança do que, mesmo no silêncio, continua sendo verdade. Repetimos: rogai por nós. Não porque Maria se esquece, mas porque nós esquecemos. Repetimos: Senhor, tende piedade, não porque Deus resiste em perdoar, mas porque nosso coração demora a crer. E é nesse ritmo sagrado que a fé se fortalece. Na repetição que alimenta não por hábito, mas por convicção. Você já ouviu, você já entendeu, mas agora é preciso deixar que essas palavras desçam da mente ao coração. O deserto não é punição, é preparação. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. A tentação não é sinal de fraqueza, é o campo onde a fidelidade é forjada. Repita isso dentro de você. Deixe que estas verdades ecoem com o mesmo compasso de uma ladainha. Não porque você não saiba, mas porque precisa recordar. O inimigo rouba com ruído, mas Deus ensina com repetição. Jesus venceu o tentador com palavras simples. Está escrito.
E cada resposta foi repetição de uma verdade eterna. Os monges do deserto sabiam disso, por isso recitavam os mesmos versículos todos os dias, como quem deixa que a água penetre lentamente uma terra ressecada. São Francisco repetia: "Meu Deus e meu tudo", Santa Teresa. "Nada te perturbe", Santo Inácio. "Tudo para a maior glória de Deus". Essas frases não são slogans espirituais, são âncoras para dias de tempestade. E hoje você é chamado a encontrar a sua. Qual será a sua frase de combate? Qual verdade você precisa repetir até que se torne carne em você? Talvez seja: "Senhor, eu confio em ti". Talvez: "Eu sou teu, salva-me". Talvez apenas: "Vem, Espírito Santo". Escolha. Grave. Repita. Não com a pressa de quem quer resultados, mas com a fé de quem cultiva raízes. Cada sacramento é uma repetição sagrada. A missa se celebra todos os dias. O terço se reza com as mesmas palavras. A liturgia das horas marca o tempo com salmos antigos. A força da Igreja está em saber que o eterno se revela no cotidiano. Você não precisa sentir algo novo a cada dia. Precisa permanecer fiel. A fidelidade não nasce da emoção, mas da decisão. E toda decisão precisa ser renovada, como se diz em cada amém que sela nossa fé. Hoje repita interiormente: "Senhor, forma em mim um coração fiel". E amanhã, ao acordar, repita de novo. E depois, e depois. Porque quanto mais você repete, mais sua alma se alinha. A oração não transforma Deus, transforma você. E a transformação verdadeira vem pela constância. A constância cria caminho. O caminho se faz comunhão, e a comunhão leva à glória. Nosso próximo passo será compreender como discernir a origem dos pensamentos e emoções interiores. Algo que os santos chamavam de discernimento dos espíritos. Mas antes de avançar, permaneça. Permaneça no que já foi revelado. Permaneça na verdade que você já conhece. Permaneça até que a graça se torne hábito e o hábito morada de Deus. Você chegou até aqui porque algo dentro de você respondeu. Uma inquietação que talvez você não soubesse nomear, mas que agora tem forma. É sede de Deus. Ao longo dessa jornada, atravessamos juntos o deserto da tentação, ouvimos o silêncio de Deus, enfrentamos as dores invisíveis da alma e descobrimos que a fidelidade, mesmo no escuro, floresce. Aprendemos que a palavra de Deus não é teoria, é espada. Que os sacramentos não são rituais vazios, mas canais vivos de graça. E que cada passo dado com fé, mesmo vacilante, conta diante do céu. Não foi apenas um conteúdo, foi uma preparação. Porque você não é apenas alguém que consome algo espiritual. Você é alguém chamado a se tornar testemunha. A sua luta tem valor. A sua perseverança importa. Quando você decidiu não desistir, mesmo cansado, você já estava vencendo. Quando escolheu ouvir até o fim, mesmo sem entender tudo, você já estava respondendo ao chamado. E agora, o que fazer com tudo isso? Padre Pio dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. E neste momento, a sua oração pode começar com um simples gesto. Escreva nos comentários: "Senhor, eu confio em ti". Essa frase é uma entrega, um marco espiritual, uma profissão pública de fé. E quando você declara isso diante da comunidade, algo muda, porque não caminhamos sozinhos. Somos um corpo, e cada parte que se fortalece sustenta as demais. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja lutando em silêncio. Pode ser um irmão, uma amiga, alguém da sua paróquia. A semente que hoje floresceu em você pode encontrar outra terra sedenta no coração de quem você ama. E se ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Aqui, cada conteúdo é pensado com zelo, com fidelidade à Igreja, com amor por sua alma. E o que está por vir não é menor.
estamos preparando um novo episódio sobre o discernimento espiritual segundo Santo Inácio de Loyola. Uma chave poderosa para reconhecer quando uma ideia vem de Deus ou não. A fé cresce na constância. E você deu um passo valioso ao chegar até aqui. Agora é hora de firmar esse passo com decisão. Reze, compartilhe, escreva, inscreva-se. Não como quem cumpre tarefas, mas como quem assume uma missão, porque sua história tem valor, sua fé tem impacto, e o que Deus começou em você, Ele quer levar até o fim. Que esta caminhada não termine aqui, que seja apenas o início de uma vida nova, interiormente transformada, que cada palavra ouvida se transforme em oração, que cada oração se torne virtude e que cada virtude gere frutos de santidade. Lembre-se, mesmo que o mundo não veja, o céu acompanha. E como dizia Santa Teresinha, tudo é graça, até mesmo os seus tropeços, quando entregues com amor. Que Nossa Senhora te envolva com seu manto, que São José te conduza com firmeza, e que o Espírito Santo te sustente nos dias bons e nos dias difíceis. Até o próximo vídeo, e até que ele venha.